Olá, congressistas e avaliadores. O meu nome é Ana Laura Montessante Viana. Eu sou aluna voluntária do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Gerontologia da Universidade de Franca, e que é coordenado pela doutora Lilian Cristina Gomes Nascimento. E eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre um trabalho realizado no grupo de pesquisa, no qual eu participei. Vou compartilhar aqui para vocês acompanharem comigo. O nosso trabalho é intitulado Ansiedade e Depressão em Pacientes Idosos em Tratamento de Hemodiálise. A minha orientadora é a professora doutora Lilian Cristina Gomes do Nascimento. Meu nome é Ana Laura, como eu disse, eu sou aluna de graduação em Psicologia e sou aluna voluntária de pesquisa no grupo de pesquisa interdisciplinar em Gerontologia. E o número de aprovação do CEP desse trabalho está aqui na tela. Dentre as linhas de pesquisa e projetos do Programa de Promoção da Saúde, essa pesquisa ela se encontra na linha de pesquisa Políticas e Práticas em Promoção de Saúde, no projeto 2, Subsídios para Práticas, Políticas e Avaliações em Promoção da Saúde. E para falar um pouquinho mais sobre o tema da pesquisa, eu quis trazer um pouco sobre a terceira idade e a qualidade de vida, pensando em como a terceira idade é uma fase do desenvolvimento humano que acarreta muitas mudanças, muitos desafios na vida desse idoso, e por isso ocorrem muitas transformações, sejam elas psicológicas, sociais ou físicas, né? Mas é importante frisar que essa fase, ela vai acarretar mudanças como qualquer outra, né, fase de desenvolvimento, a infância, a vida adulta, adolescência, mas a fase idosa, ela traz mudanças de retirada, né? Em vez de aprender a fazer coisas novas, você vai ter que deixar de fazer algumas coisas que você fazia antes. Isso pode ser um grande desafio para o ser humano, deixar de fazer algo, né? Então, é importante pensar sobre isso. Segundo a OMS, o Brasil vai ser o sexto maior país em número de idosos até 2025. E diante dessa realidade, é inquestionável a criação de políticas públicas voltadas para a melhoria da saúde e da qualidade de vida dessa população, porque é muito claro, né, o crescimento desse grupo, né, dos idosos. Nós seremos os idosos, né, da próxima geração. E os idosos têm crescido cada vez mais, né? Então, é importante a gente pensar mais sobre essa fase, sobre as dificuldades, sobre as vulnerabilidades, sobre os riscos, né? Para a gente poder evitar alguns problemas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a qualidade de vida pode ser entendida como a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura, em sistemas de valores nos quais ele vive, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Dessa forma, a qualidade de vida vai abranger várias faces da nossa vida, né? Tanto o bem-estar espiritual, como físico, mental, psicológico, emocional, social, familiar. Também abrange a saúde como um todo, a educação, a habitação, saneamento básico. Então, a qualidade de vida, ela vai estar em todas essas faces, né? Em todas essas situações. Então, quanto mais a gente poder melhorar elas, trazer uma qualidade melhor no bem-estar físico, no bem-estar espiritual, na educação, na habitação dessa pessoa, quanto mais a saúde for de qualidade, a gente vai poder incentivar, né, essa melhora dessa qualidade de vida e pensar sempre na melhoria. Também sobre a ansiedade e a depressão em idosos, eu trouxe para a gente pensar o quanto que a ansiedade e a depressão, elas podem ser consideradas, né, grandes causas do sofrimento emocional e da diminuição justamente da qualidade de vida dos idosos. Porque elas acontecem com bastante frequência nessa fase da vida, e acabam se mostrando um grande problema para a saúde pública. Como eu disse, né, a fase da terceira idade, ela vai trazer muitas mudanças, e às vezes esse deixar de fazer algumas coisas, esses probleminhas que às vezes acontecem na nossa saúde naturalmente, eles podem trazer alguns fatores e acabar levando a uma ansiedade e uma depressão,
ou uma depressão e uma depressão, mas como acontece, né, frequentemente, como esse dado do Instituto Nacional de Estatística, entre 2005 e 2006, 1.183.428 idosos apresentavam ou já haviam apresentado níveis de depressão. Também o Taviani, em relação aos idosos, no caso ele fala do geral, mas pensando em idosos e pacientes da hemodiálise, o Taviani em 2016 mostra uma correlação negativa da qualidade de vida em pacientes com doença renal crônica em tratamento com hemodiálise, porque eles são submetidos a tratamentos dolorosos e podem estar mais vulneráveis a isso. Então, o tratamento de hemodiálise em si, por acabar sendo um pouco mais agressivo, ele pode deixar essa pessoa mais vulnerável, né? E diminuir a qualidade de vida dela. Então, tanto os idosos quanto os pacientes hemodiálise têm esse fator. Pensando ainda, né, nos dados, PET em 2019 afirma que pessoas com 60 a 64 anos, que é uma idade avançada, né, mas perto ali do idoso, representa uma faixa etária com maior proporção, 11,1% entre os 11,2 milhões de brasileiros diagnosticados com depressão. E com o passar dos anos, esse índice só vem aumentando. Então, é importante a gente ter esse olhar, né, para esse aumento, para essa frequência, para o aumento dos idosos, da população idosa e do aumento desses problemas, para a gente poder, né, prevenir. Dessa forma, acaba se tornando um dever dos profissionais da saúde, do Ministério da Saúde, em se preocupar com o cuidado, com o bem-estar, com a saúde dos idosos, e gerando meios, formas, ferramentas para melhorar as condições da saúde dessa pessoa idosa e melhorar a qualidade de vida dessa população. Sendo assim, a saúde mental é um fator importantíssimo de cuidado, e a avaliação dessa saúde mental também é muito importante em todas as faixas etárias, mas aqui a gente vai especificar os idosos. Pensando na insuficiência renal crônica, a insuficiência renal ela é considerada uma fase mais avançada da doença renal, que representa ou um dano irreversível e progressivo. Em alguns casos, a hemodiálise em si, né, pode ser temporária, mas a maioria é uma hemodiálise, né, que vai durar, assim, até o resto da vida. E ela vai, essa doença renal crônica, né, ela vai acabar comprometendo a filtragem e a homeostasia, né, do corpo, e acaba gerando manifestações, alterações em diversos sistemas. Então, ela não vai afetar só o rim, né, ela acaba afetando a saúde dessa pessoa. Como eu disse, a hemodiálise, ela pode ser temporária e pode ser para a vida toda. Então, é importante pensar nos casos e casos, mas de qualquer forma, é uma ferramenta agressiva, né, que a necessidade dela é inegável numa insuficiência renal, mas não deixa de ser algo agressivo, algo que deixa a pessoa um pouco mais vulnerável, né? Então, o objetivo desse trabalho foi verificar a prevalência de ansiedade e depressão em pacientes idosos com doença crônica renal em tratamento de hemodiálise. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sobre o parecer que está na tela. Foi uma pesquisa de campo quantitativa, realizada em uma clínica no interior de São Paulo. Clínica nefrológica, né, especificamente, de hemodiálise. A coleta de dados foi realizada de modo presencial, individual com cada paciente, pela pesquisadora responsável e os voluntários da pesquisa. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva simples. Em caso de concordância em participar, a gente oferecia um termo de consentimento livre esclarecido, TCLE, que era assinado ou assinado por impressão digital, no caso de dificuldade, alguma dificuldade na mão, né, em escrever, ou da pessoa realmente não saber escrever. Então, a gente adaptou tanto para digital quanto para assinatura. Foram incluídos os pacientes com doença renal crônica submetidos à hemodiálise de ambos os sexos com idade maior de 18 anos, que realizavam sessões de hemodiálise acima de 2 vezes por semana. Não foi incluído o paciente que, nos dias da realização do questionário, apresentava quadro doloroso intenso que acabava afetando, né, a participação desse paciente, ou deficiência auditiva, não teve caso nenhum de deficiência auditiva, mas a gente não teve uma adaptação para deficientes auditivos. Então, a gente
excluiria, né? Mas não houve nenhum paciente assim. Devido à pandemia do Covid-19, foram cumpridos durante todo o processo todas as diretrizes do protocolo da Organização Mundial da Saúde em 2020 e o protocolo de cuidados de Covid da clínica de hemodiálise específico, né? A fim de identificar as variáveis sociodemográficas, o primeiro questionário aplicado foi referente às variáveis de sexo, idade, escolaridade, ocupação, situação conjugal. Então, a gente fez o sociodemográfico para conhecer um pouco mais essa população, né? E ter esses dados específicos. E visando a obtenção dos dados relacionados à ansiedade e depressão, foi aplicado aos participantes a escala Hospital Anxiety and Depression Scale, a HAD, a qual contém 14 questões de múltipla escolha, sendo 2 subescalas para cada uma, ansiedade e depressão, sendo 7 itens para cada. E a pontuação global em cada escala foi de 0 a 21. Em relação aos resultados, a gente percebeu... voltei. Em relação à prevalência em relação aos resultados, a gente percebeu, né, que em relação à prevalência da provável presença de ansiedade ou depressão, a gente verificou presente em 12,12% dos participantes, com uma prevalência de 9,9% com depressão. E 22,22% desses participantes com depressão também apresentavam ansiedade concomitantemente. O presente estudo constatou que os pacientes idosos em hemodiálise também apresentam uma chance considerável de apresentar transtorno de ansiedade e ou depressão, né? Porque alguns apresentavam concomitantemente, os dois. Então, a gente, em 12,12% dos participantes, a gente percebeu 9,9% com depressão, o restante somente com ansiedade, então a maioria foi percebido depressão, e boa parte, né, quase um quarto desses pacientes que foi identificado fatores de depressão, a gente viu que mais ou menos um quarto deles tinham sintomas, né, tanto de depressão quanto de ansiedade, juntas. Então, a gente percebeu que os pacientes têm essa chance considerável, né, de apresentar os transtornos de ansiedade ou depressão. Isso aponta a necessidade de uma implementação de cuidados voltados à saúde mental dessa população. Então, a gente percebeu que acabou sendo confirmado, né, o que a gente imaginava, que alguns pacientes investigados, né, a gente percebeu que realmente apresentavam fatores de depressão e de ansiedade, e frisou essa importância, né, do cuidado da saúde mental dos idosos, em especial os idosos em hemodiálise. Então, a gente pensa que o envelhecimento, né, segundo Oliveira, em 2006, o envelhecimento ele tem que ser percebido com naturalidade, a naturalidade que é intrínseca. É necessário a gente aprender a viver com as limitações, né, que a terceira idade vai trazer para todos nós, e quanto mais a gente mesmo entender essas limitações, os nossos idosos também podem ir aprendendo a lidar com essas limitações, com algo que poderiam fazer antes, não podem fazer hoje, alguns problemas que acabam acompanhando essa fase. Então, alguns indivíduos, ao alcançar a terceira idade, podem apresentar quadros psiquiátricos comuns, que são comuns nessa faixa etária, que aqui ele inclui a demência, os estados depressivos e ou ansiosos, entre outros. Mas esses quadros psiquiátricos podem acarretar prejuízos funcionais na qualidade de vida desses idosos, desses pacientes de hemodiálise. Então, é importante frisar que o envelhecimento, ele acaba trazendo muitos desafios, né? E se a gente tiver algum cuidado, algum olhar mais específico para isso, a gente pode ajudar nossos idosos a terem uma melhor qualidade de vida e a evitar que a ansiedade e a depressão acabem se desenvolvendo, né? Dessa forma, o tema abordado é extremamente relevante, pensando que ele está baseado na realização de uma pesquisa de saúde mental preventiva, através da investigação da ansiedade e da depressão em idosos com doença renal crônica que estão em tratamento de hemodiálise e avaliando sua saúde mental. E suscitando essa reflexão, né, que eu estou trazendo aqui, da necessidade de atenção à saúde dessa população e a implementação de ações que previnam o adoecimento mental desse público.
Então, a gente pode, através da pesquisa, através da discussão, através da ação, ajudar, né, a evitar o desenvolvimento dessas doenças. Então, a gente ressalta a necessidade de uma implementação de um acompanhamento interdisciplinar visando a atenção à saúde mental desses pacientes idosos em tratamento de hemodiálise, visto que, diante da investigação desse estudo, esse grupo possui chances consideráveis de também apresentar ansiedade e depressão. Então, além da doença renal, esse grupo também tem chances consideráveis de desenvolver outras doenças relacionadas à sua saúde mental, pensando em todos os fatores que a gente discutiu aqui, né? Então, é importante a gente ter esse olhar, pensar no nosso idoso, pensar nas suas dificuldades, entendê-lo e torná-lo útil também, né? Porque não é porque algumas limitações chegam que o idoso não pode se transformar, se adaptar e continuar sendo extremamente ativo, né? Então, cabe a nós, né, criar esse caminho, criar esse espaço para a nossa terceira idade ser mais acolhida, ser mais incentivada e ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde e evitar esse desenvolvimento, né, da ansiedade e da depressão. Essas são as referências, né, citadas no texto, e eu queria agradecer a oportunidade oferecida pela Unifran, né, por abrir espaço para a gente, para os alunos, e oferecer sempre apoio para a realização tanto desse trabalho quanto outros, palestras, a biblioteca, os congressos, todo o incentivo, né, aos alunos a buscarem conhecimento, buscarem novas conquistas. E também queria agradecer o apoio na realização desse trabalho e também a confiança depositada a mim pela professora doutora Lilian em realizar pela segunda vez, né, uma iniciação científica em parceria. E também queria agradecer o apoio e a parceria dos meus colegas de coleta, Daniela e Leandro, que me ajudaram, né? Nós nos ajudamos na clínica de hemodiálise, foi muito produtivo, foi muito rico encontrar cada um desses idosos. A gente fez também com adultos, mas aqui a gente quis focar nos idosos. E todos os colegas de grupo de pesquisa que sempre estão dispostos a se ajudar. A gente sempre se ajuda muito, eu queria agradecer a todos. E agradecer também ao Congresso por a oportunidade, né, de ter espaço para esse trabalho. E agradecer muito a todos por terem ouvido até aqui, acompanhado um pouco comigo esse trabalho, mais essa conquista, né, de conhecimento, que pode ajudar aí a nossa população idosa a ter uma qualidade de vida melhor. Muito obrigada.